Olá pessoal, continuando nossa aula sobre o sistema digestório, hoje a gente vai ver todas as estruturas que fazem parte do tubo digestório e as estruturas anexas e como que acontece o processo de digestão. Vamos relembrar as estruturas que fazem parte do sistema digestório. Então, o sistema digestório ele inicia na boca. Então, o alimento entra na boca, aqui acontece digestão química e digestão mecânica. Temos as glândulas salivares, que são anexos aqui da boca. O bolo alimentar segue pela faringe, pelo esôfago e chega no estômago. Aqui acontece a digestão química. Aqui o alimento ele muda de nome, agora ele vai ser chamado de quimo. Então, era alimento, bolo alimentar e quimo. O quimo ele vai seguir para o intestino delgado, vai acontecer mais um pouco de digestão química aqui, vai produzir o quilo. O quilo vai ser conduzido pelo intestino grosso e depois vai ser eliminado as fezes pelo ânus. Como estruturas anexas ao sistema digestório, então a gente tem as glândulas salivares que produzem a saliva. Nós temos o fígado que produz a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. E a vesícula biliar vai lançar a bile no intestino delgado. E temos também o pâncreas. O pâncreas vai produzir o suco pancreático, que vai ser lançado também no intestino delgado. Vamos começar a estudar agora, então, todos os detalhes que acontecem em cada uma das estruturas, começando aqui pela boca. Então, na boca vai acontecer a digestão mecânica e a digestão química. Lembrando que na digestão mecânica, o alimento ele é apenas fragmentado em partículas menores. Na digestão química, já vai acontecer a modificação das estruturas que fazem parte daquele alimento. Então, quem é que faz a digestão mecânica? Então, os dentes, eles quebram o alimento em pedaços menores através do processo chamado de mastigação. A língua ajuda a empurrar o bolo alimentar da boca para a faringe. Então, também é uma digestão mecânica. Na digestão química, acontece o processo de insalivação. Quando você fala em digestão química, você tem que pensar em enzimas. Quer dizer que na saliva tem enzima. Insalivação é o processo em que as glândulas salivares liberam a saliva na boca. E aí você tem várias glândulas salivares. Então, na região lateral da boca, você tem as glândulas parótidas, você tem as sublinguais, que é abaixo da língua, e você tem as submandibulares, na região da mandíbula. Então, aqui tem uma vista frontal das glândulas salivares e aqui uma vista lateral das glândulas salivares. Então, a partir do momento que você coloca o alimento na boca, as glândulas são estimuladas e jogam a saliva em cima do alimento. Nessa saliva existem enzimas, a enzima amilase salivar. Essa enzima amilase salivar, ela inicia a digestão do amido, tá? O amido é um composto presente em alimentos ricos em carboidratos, como pães, como bolos, alimentos que têm farinha de trigo, então massas em geral. Então, enquanto você está mastigando, a saliva, que contém a enzima amilase salivar, já está iniciando a digestão do amido, já está quebrando esse amido em partículas menores. Então, na boca entrou o alimento, como ele sofreu a ação de uma enzima, o alimento vai mudar de nome. Então, a partir daqui, ele vai chamar bolo alimentar. Então, o alimento entrou na boca, vai sair da boca com o nome de bolo alimentar e ser conduzido para a próxima estrutura. Então, o bolo alimentar que estava aqui na boca foi deglutido com o auxílio da língua e foi jogado para a faringe. A faringe é um canal comum ao sistema respiratório quando vem para esse lado aqui, ó. Então, vem faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Mas a faringe também está ligada ao esôfago, do esôfago, estômago e vai para o sistema digestório. Então, quando você come um alimento, esse alimento ele pode ser conduzido para o sistema respiratório ou digestório, só que ele não pode ir para o sistema respiratório. Então, para evitar que isso aconteça, existe uma válvula aqui, que é uma cartilagem, chamada de epiglote. Então, a epiglote, ela fecha a entrada da laringe para que o bolo alimentar siga um caminho obrigatório para o esôfago.
Mas muitas vezes a gente está comendo e falando ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes a epiglote não fecha muito bem o canal da laringe e o alimento ele entra na laringe indo para o sistema respiratório. Como reflexo, nós temos o engasgo. Então, a gente tosse para quê? Para que esse alimento que entrou no canal errado seja expulso. Então, volte para a faringe, para que a epiglote feche novamente e o alimento, o bolo alimentar, seja conduzido para o esôfago. Então, quando você está respirando, o ar vai da faringe para a laringe. Quando você está engolindo o bolo alimentar, vai da faringe para o esôfago. Então, como o bolo alimentar não sofreu ainda mais nenhuma ação de enzimas, ele chega ao esôfago como bolo alimentar ainda, tá? Então, ele saiu da boca como bolo alimentar, passou pela faringe e pelo esôfago e continua sendo chamado de bolo alimentar. O esôfago é um tubo formado por músculos lisos, tá? O músculo liso, ele tem contração involuntária e lenta. Então, isso é importante para ter os movimentos peristálticos. Então, quando o bolo alimentar ele chega até aqui, acontece a contração e o relaxamento. A hora que ele passa mais para cá, contração, relaxamento. Então, esse bolo alimentar ele vai ser conduzido dentro do esôfago, sendo direcionado ao estômago através dessas contrações chamadas movimentos peristálticos. São contrações involuntárias, então a gente não comanda. Mesmo que você coma e fique de ponta cabeça, os movimentos peristálticos continuarão empurrando o bolo alimentar em direção ao estômago. Só que daí vai ser um pouco mais lento porque não vou ter ação da gravidade auxiliando no processo. Importante também que os movimentos peristálticos eles ajudam a misturar ainda mais esse bolo alimentar junto com a saliva e as secreções produzidas aqui dentro, que a gente chama de muco. Então, sai do esôfago como bolo alimentar ainda. Então, o bolo alimentar que ele estava no esôfago, ele vai ser conduzido para o interior do estômago. Aqui dentro do estômago vão acontecer digestão química com a ação de algumas enzimas e o bolo alimentar vai se transformar em quimo. Então, quando ele sai do estômago, ele é chamado de quimo. Quando o bolo alimentar está no esôfago, antes de entrar no estômago, ele tem que passar por uma válvula chamada cárdia. Então, o bolo alimentar chega no esôfago, a cárdia se abre e o bolo alimentar fica aqui preso dentro do estômago. Enquanto isso, esta outra válvula chamada piloro fica fechada. Então, abriu a cárdia, fechou a cárdia. Depois que aconteceu a digestão dentro do estômago, abre o piloro e aí o quimo vai ser direcionado ao intestino delgado. Aqui dentro, pessoal, do estômago acontece uma digestão mecânica, porque o estômago também é formado por músculo. Então, também acontecem os movimentos peristálticos, que são importantes para que o bolo alimentar que chegou aqui se misture com as substâncias aqui dentro. Daí a digestão química vai acontecer como? Bom, o estômago, a parede do estômago, libera o suco gástrico. Então, a mucosa do estômago produz essa substância chamada suco gástrico. O que tem no suco gástrico? Tem água, tem muco, tem ácido clorídrico, também representado por HCl. O ácido clorídrico é muito importante para deixar a substância ácida aqui dentro. Ah, mas para que precisa ficar ácido? Para que as enzimas digestivas funcionem melhor. Quais enzimas? Existem aqui no suco gástrico a enzima pepsina, que funciona quando o pH está ácido. A pepsina, ela inicia a digestão da proteína. Então, a proteína que você ingeriu, ela não foi digerida em nenhum momento até chegar aqui no estômago. Então, aqui ela começa a ser quebrada com a ação da enzima pepsina. Só que a proteína, ela não é quebrada diretamente em aminoácidos, ela é quebrada numa partícula menor do que a proteína, mas não tão pequena quanto o aminoácido, que são os peptídeos. Então, eu tenho uma proteína que é grandona, ela é quebrada em vários peptídeos.
Os peptídeos vão ser quebrados em aminoácidos quando eles chegarem no intestino delgado. Então, a digestão da proteína, ela começa no estômago, mas ela termina no intestino delgado. Então, o bolo alimentar, ele vai passar pelo piloro quando ele se abrir e vai para o intestino delgado. Agora, o que chegou ao intestino delgado? O intestino delgado ele é dividido em duas porções, a porção inicial, que é chamada de duodeno, e a porção final, que é chamada de jejum ilho. Pessoal, aqui a gente diz que a digestão acabou. Por quê? Quando a gente fala em digestão, não é a quebra do alimento até ele chegar numa partícula pequena que possa ser absorvida? Então, é exatamente o que acontece aqui. Então, no intestino delgado, acontece a absorção dos nutrientes. Então, eu posso dizer que a digestão, ela acaba aqui, tá? Mas nós ainda não tivemos a eliminação dos restos da digestão, que são as fezes. A gente vai chegar lá. O que acontece no intestino delgado? Então, chegou o quimo no intestino delgado, aqui na região do duodeno. Na região do duodeno, existem ligações com alguns anexos do sistema digestório. Então, existe um canal que está ligado ao duodeno que veio da vesícula biliar e um outro canal que veio do pâncreas. Então, nós temos como anexo do sistema digestório o fígado, que vai produzir a bile. A bile vai ser armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar vai estar ligada no duodeno e vai lançar a bile no duodeno. O suco pancreático ele vai ser produzido no pâncreas e também vai ser lançado no duodeno através de um canal. Vai acontecer algumas transformações aqui, porque existem enzimas dentro dessas estruturas aqui. Não da bile, mas do suco pancreático existem. Fora isso, a mucosa intestinal, a parede do duodeno, também produz uma substância chamada de suco entérico. Dentro do suco entérico existem várias enzimas, como a peptidase, a sacarase, a lactase e a maltase. As enzimas terminam com essa palavrinha ase aqui, tá? A peptidase vai quebrar o peptídeo em aminoácido. Então, a proteína foi quebrada em peptídeo no estômago e agora o peptídeo vai ser quebrado em aminoácido no intestino delgado. A sacarase vai quebrar a sacarose, a lactase vai quebrar a lactose e a maltase vai quebrar a maltose. Quando o amido começou a digestão na boca, ele se transformou em maltose e agora a maltose vai ser quebrada em glicose. Então, vai finalizar a digestão do amido que tinha se iniciado na boca. Quando o quimo chegou ao duodeno e sofreu todas essas transformações, mudou de nome. Agora passa a ser chamado quilo. Então, o duodeno libera o quilo que vai em direção ao jejum no ilho. Na região do duodeno acontece a absorção dos nutrientes e na região do jejum no ilho acontece a absorção de vitaminas e sais minerais. E aí o quilo vai ser conduzido agora para o intestino grosso, onde contém, os restos da digestão que vão formar as fezes. Como o intestino delgado ele é responsável pela absorção, a gente já conversou em outras aulas que quanto maior a superfície de contato, melhor é a absorção. Então, dentro desse tubo, dentro do intestino delgado, acontecem a formação de vilosidades. Vilosidades são essas estruturas aqui que parecem dobrinhas, tá? Então, dentro do intestino delgado, acontecem várias dobrinhas, que são as vilosidades. E em cada vilosidade, as células também apresentam vilosidades, só que daí eu chamo de microvilosidade. Então, tudo isso para facilitar a absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes encostam nas vilosidades, são absorvidos, depois são absorvidos pelas microvilosidades e aí vão passar para os capilares, então vão ser conduzidos os nutrientes pela corrente sanguínea. Essa figura aqui, ela está representando a digestão da maltose através da enzima maltase e a digestão da sacarose através da enzima sacarase. Então, lembrem
que a enzima ela é específica, ela tem que encaixar perfeitamente. Então, a maltose ela é um conjunto de glicoses. Então, eu quero quebrar a maltose em glicoses e a enzima ela vai acelerar essa reação química, vai acelerar a quebra. Então, a maltose vai ser quebrada em glicose. A sacarose é a união de glicose com frutose. Então, a enzima se liga, acontece uma aceleração do processo aqui e a glicose é liberada e a frutose também é liberada. E aí, glicose e frutose são absorvidas. Então, o quilo que saiu do intestino delgado chegou ao intestino grosso. Então, lembrando que os nutrientes já foram absorvidos, os sais minerais também, as vitaminas também. O que vai acontecer no intestino grosso? Então, aqui, o excesso de água vai ser reabsorvido e devolvido para o sangue, devolvido para a corrente sanguínea. Então, aqui também, pessoal, existe uma microbiota intestinal. O que é isso? É um conjunto de bactérias, uma colônia de bactérias que são importantes, elas vivem em harmonia com o nosso corpo e elas ajudam em muita coisa, tá? Elas impedem a proliferação de outras bactérias que são nocivas para a gente e elas também produzem a vitamina K e a vitamina B12, que são absorvidas junto com essa água aqui. Só que aqui a atividade dessas bactérias produz muito gás, o gás que dá flatulência, e o odor das fezes característico é de acordo com essa reação provocada pelas bactérias. Então, a partir do momento que o quilo ele chegou no intestino grosso e aconteceu a absorção da água, agora eu tenho a formação das fezes. O que são as fezes? Dentro das fezes tem o quê? Os resíduos da digestão, então tudo aquilo que não pode ser absorvido, como por exemplo a celulose. A celulose ela é presente em todos os alimentos de origem vegetal e nós não temos a capacidade de digerir a celulose. Nas fezes também vão ser encontradas as fibras, porque nós também não temos a capacidade de digerir a fibra. Mas fibra é muito importante na alimentação porque ela auxilia na formação do bolo fecal, deixando ele numa consistência boa para ser transportado e ser eliminado. E essas fibras também estimulam os movimentos peristálticos do intestino grosso. Então, estimulam esse trajeto das fezes até o momento de ser eliminado. Importante aqui também, como no intestino grosso acontece a reabsorção de água, quanto mais tempo as fezes ficarem paradas no intestino grosso, mais vai ser reabsorvida a água e as fezes vão ficar secas, difíceis de serem eliminadas. Tá? Então, precisa tomar bastante água, ingerir bastante fibra, para que esse trânsito do bolo fecal e das fezes seja mais eficiente. Então, eu já falei um pouquinho para vocês das estruturas que são anexas ao sistema digestório, mas vamos ver mais alguns detalhes aqui. Então, nós temos o fígado, que é esse órgão bem grandão, que fica aqui, fica abaixo das costelas, tá? E na frente do estômago. Esse órgão ele tem uma alta capacidade de regeneração, então se você sofre um acidente e perde um pedaço do órgão, ele regenera facilmente. Então, pensando nele como anexo ao sistema digestório, qual que é a função dele? Ele produz a bile. A bile ela não tem enzima, mas ela auxilia na digestão dos lipídios porque ela faz a emulsificação dos lipídios. Então, ela pega uma gota de gordura e quebra em gotículas de gordura menores, tá? E essas gotículas de gorduras vão ser digeridas pela ação de uma enzima. Então, a bile, ela não tem enzima, mas ela ajuda na digestão dos lipídios porque ela quebra as moléculas de gordura. O fígado também tem outras funções que não tem nada a ver com o sistema digestório, como desintoxicação, reabsorção dos glóbulos vermelhos mortos ou destruídos, né, ou velhos. Também faz a produção de algumas proteínas que são utilizadas na coagulação sanguínea e que são encontradas no plasma sanguíneo. Também transforma a amônia, que é uma substância muito tóxica, em ureia, que é menos tóxica, para ser eliminado junto com a urina. E também armazena a glicose
na forma de glicogênio. Então, quando você se alimenta, a glicose que sobrou, ela fica guardada na forma de glicogênio e ela é utilizada nos períodos de jejum. Então, o glicogênio é quebrado em glicose nos períodos de jejum. A vesícula biliar, que fica um pouquinho abaixo aqui do fígado, que tem uma coloração meio esverdeada, ela armazena a bile e ela controla a liberação dessa bile no intestino delgado, no duodeno. Existem muitas pessoas que têm cálculos na vesícula, pedras na vesícula. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela precisa retirar essa vesícula através de cirurgia. Então provoca muitas dores e muitas vezes esse cálculo é grande e é melhor que seja retirada a vesícula inteira. Como a vesícula armazena bile e a bile é responsável pela emulsificação da gordura para ajudar na digestão da gordura, então, após a remoção cirúrgica da vesícula biliar, essa pessoa ela precisa ter uma dieta com restrição de gordura, porque ela vai ter dificuldade na digestão da gordura. Aqui nós temos mais um anexo do sistema digestório, que é o pâncreas. Esse órgão ele produz o suco pancreático e ele lança o suco pancreático no intestino delgado, na região chamada de duodeno, que é o início. O que tem no suco pancreático? Tem as enzimas amilase pancreática, que vão quebrar o amido, terminar de quebrar o amido. Tem a protease pancreática, que vai também terminar a digestão de proteínas e peptídeos. E tem a lipase, que vai fazer a digestão dos lipídios. Então, aqueles lipídios que foram emulsificados pela bile vão ser digeridos aqui com a lipase. Existem outras funções do pâncreas também, que não tem associação com o sistema digestório. Então, o pâncreas ele faz parte do sistema endócrino também. Então, ele produz esses dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. O que faz a insulina? A insulina ela retira a glicose que está no sangue. E o glucagon? O glucagon quebra o glicogênio que foi armazenado no fígado e joga a glicose para o sangue.